Bom, então vamos iniciar. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso quinto encontro, esse quinto momento que estaremos aí, tendo como tema de hoje essa abordagem a respeito das adequações curriculares. Então, hoje nós vamos estar trazendo aí uma retomada um pouquinho daquilo que nós iniciamos no encontro anterior. Vamos estar aí buscando alguns conceitos, dar uma pincelada em alguns conceitos que nós temos dentro da educação especial, dentro da nossa prática, dentro da educação como um todo, que é abordado. Então, para acolher vocês, eu trouxe essa frase da Declaração de Salamanca, sabendo assim que esse documento ele é um documento que foi ali uma base. Era só um pouquinho. Oi, professora. Oi, a prof tem como disponibilizar o link de novo lá no Classroom, que eu não consegui achar. Meu celular ele formatou no final de semana, deu um transtorno ali, tá? Tive que puxar de novo o Classroom e agora não tem mais aquele link. Você consegue ele por onde? Pelo Class ou pelo WhatsApp? Eu vou pelo Classroom. Quer que eu coloque pelo WhatsApp? Mas aí tô ligando o computador também para acessar pelo Classroom, né? Fazer as atividades, porque pelo WhatsApp eu não vou conseguir. Tá, beleza. Eu vou postar aqui no mural de novo, tá? Então, tá. Tá, por nada. Tchau. Tchau. Tá. Desculpa, pessoal, mas uma professora estava pedindo o link que ela não formatou o celular e não estava conseguindo. Alguém chamou aí ou não? Parece que estava. Não, então vamos lá. Então, a Declaração de Salamanca é esse documento internacional que traz essa abertura para o processo da educação especial numa perspectiva inclusiva. Então, ela que dá essa abertura para essa abordagem aí. Ela que traz essas primeiras questões a respeito da inclusão. Então, a partir dela, os documentos foram sendo elaborados, né? Tendo ali uma base nessa constituição, nessa questão de como se constitui a inclusão. Então, ela traz o seguinte, que o princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com as comunidades. Então, quando ela traz essa abordagem a respeito de como se fundamenta essa inclusão, né, ela se constitui nesse processo do qual nós percebemos ali dentro da nossa de tudo que vem de legal, de documento e dentro da luta que se constitui das pessoas que estão envolvidas nesse processo, que é algo que se almeja e que se busca a efetivação. Mas é realmente um caminhar, algo que está sendo construído para que a gente possa um dia chegar a ver esse processo como um todo efetivado, né? Então, quando nós nos encontramos na semana passada e nós iniciamos ali um processo que nos
nos colocou dentro da elaboração daquela metodologia, então nós estamos ali acompanhando essa estruturação deste trabalho investigativo, desse trabalho pedagógico com o aluno que foi escolhido, utilizando aqueles passos como uma forma de mediação para a efetivação desse trabalho, né, que foi a metodologia do Arco de Maguerês. Então, a partir do encontro passado, nós iniciamos esse processo. Então, nós estamos ali nas primeiras etapas da constituição desse trabalho. E para nós retomarmos um pouquinho, fazer essa lembrança, essa retomada, eu gostaria de saber se algum de vocês, poderia compartilhar conosco, pode ser lendo ou pode ser compartilhando a tela também, desse trabalho que foi realizado no encontro passado, para que nós possamos juntos estar conversando, não é um processo, não é uma avaliação se está certo ou se está errado, mas é justamente uma troca de experiência na construção desse conhecimento. Ixi, aqui está relampeando. Se caso cair aqui, aguardem aí que eu tento voltar. Então, alguém se prontifica a estar compartilhando conosco esse trabalho que iniciou? Vamos? Nós estamos em 17, ó. Tem bastante gente para compartilhar. Se quiser, que eu só não lembro como que compartilha, você não consegue entrar. Ok, professor Alexandre, ó. Do lado da mãozinha tem aquele quadradinho com uma setinha para cima, certo? Pode abrir. Achou, professor? Achei, aham. Isso, quando você clicar nele, ele vai te dar as possibilidades de compartilhar. Aí é só você clicar, daí vai aparecer que vai estar parando a apresentação da Ariadne, não tem problema. Pode continuar que depois eu consigo voltar. É que eu tenho que achar o meu negócio antes, né? Ali, ou não. Sim, o seu trabalho. Sim, nós vamos estar entrando nele hoje. Deixa eu achar aqui, então. Você não pode entrar pelo, Sim, posso. pelo Deixa eu teu. só achar ele aqui, professor. Alguém Beleza. entregou. Aqui. Eu vou projetar, professor Alexandre, aí você pode fazer as suas colocações, tá? Vou colocar lá na página, lá no slide 6, que é onde tem a descrição do estudante. Tá conseguindo enxergar? O microfone, professor. Tá bem pequenininho, ó. Pequenininho? Não Deixa eu tem ver se como. eu... vou ver se eu consigo aumentar aqui. Ai, deixa eu ver. Aqui. Beleza. Aí já consigo, assim. Consegue? Eu não sei como que compartilha esse daqui. Não, que fica muito pequenininho. Aqui já passa. Tem que ser aqui mesmo, professor. Uhum.
Tá. Não, mas aí tá bom. Então tá. Então, quem é Daí o você... seu estudante? Bom, então, na realidade, eu estou observando, eu dou aula numa escola especial, né, aqui em Curitiba. Uhum. Daí eu estou observando o Tiago, eu coloquei só no, na apresentação, eu coloquei só as iniciais, assim, dele. Ok. O Tiago, ele é deficiente intelectual, já é adulto, né, tem 22 anos, frequenta a escola desde pequeno, assim, já passou por diferentes escolas, todas especiais, e uma... E assim, o Thiago, ele me chamou a atenção porque eu acho que eu já comentei com vocês, eu sempre trabalhei só com deficientes mais severos, né, assim, os antigos TGDs e com deficiência severa. E agora, 2 anos para cá, eu estou nessa escola, que eles são deficientes mais leves, e o Thiago, ele é muito bem desenvolvido, a parte motora, a parte de AVDs, então ele faz tudo sozinho, não tem problema de alteração comportamental, ele está sempre estável, assim, e só que ele tem ele não, a gente pode dizer que ele não aprende, assim, então as habilidades acadêmicas deles dá a impressão que quando a deficiência dele é só nessas habilidades. Daí isso aí me chamou bem a atenção, porque é uma coisa nova também, eu nunca tinha trabalhado com deficientes mais leves, e daí por isso que eu estou observando ele, porque me chamou bastante atenção, porque e principalmente a questão não só de leitura, né, assim, mas de uma tentativa de letramento, de alfabetização, mas a questão de lidar com dinheiro, de aprender a ver as horas. Então, ele tem essa grande dificuldade quando é requerido dele alguma coisa ligada à área acadêmica, assim. Aparentemente, ele é um jovem normal, né, digamos assim, mas academicamente daí pega bem a deficiência. Ok. Então, dentro dessa descrição dos alunos, qual problema, assim, você conseguiu observar, professor? Que algo, Na assim, realidade, que é algo que você vê que é mais, assim, que você gostaria de estar possibilitando esse trabalho quanto à parte justamente da questão da aprendizagem, assim, dessa parte pedagógica mesmo que você atua, assim, com ele. então, na realidade, ali eu coloquei problemas relacionados à alfabetização e noções matemáticas, mas o que eu vejo no Tiago, que ele precisa mesmo é tentar desenvolver essa questão de realmente aprender de alguma forma, ter mais autonomia, por exemplo, quem sabe um dia conseguir ir ao mercado, comprar alguma coisa, receber um troco, né? Ele ter essa noção referente a quanto custa, quanto vale. Eu estou até já planejando a minha aplicação do curso nisso aí, assim, e também a questão de ver as horas, de aprender a ver as horas, que para ele é bem complexo, assim, tanto no digital quanto no ponteiro, né? Então, o meu principal problema agora é essa questão de a questão monetária mesmo, que ele tem que aprender na escola para levar para a vida, né? Assim que seria muito bom se ele conseguisse essa autonomia, e a questão do relógio, né? Assim, Ok. então, daí eu tô fazendo um trabalho assim meio de mercadinho, assim, com ele, sabe, de compra e venda. Vamos ver se, eu acho que essa vai ser a minha aplicação. Aplicação. Certo. Então, professor, você foca
guarda bem essa problemática que você relatou, Isso. porque quando a gente for dar sequência hoje, que nós vamos dar sequência aqui, daí dentro dos pontos chaves, você vai conseguir elencar, esses fatores que estão ligados justamente a isso que você está colocando. Porque aí você vai conseguir ter um direcionamento de algo. Senão a gente elenca vários problemas e como nós temos assim um tempo curto para essa aplicação, nós não vamos conseguir direcionar bem esse trabalho. Então, nesse momento, o importante é que se volte justamente para essa problemática, para que vocês percebam se há esse direcionamento claro do que eu quero atingir com esse trabalho que nós nos propomos a fazer, né? E daí é onde vai vir essa questão justamente dessa aplicação de uma forma que eu consiga estar ali ao meu alcance. Professora Vanessa, pode colocar. Obrigada, professor Alexandre, pela contribuição. E se alguém quiser estar contribuindo, pode. Eu só queria conversar um pouquinho com o Alexandre, às vezes dar uma sugestão para ele, né? Ótimo. Que eu já vivenciei com um aluno nosso algo bem parecido. Alexandre, o que eu fiz com o meu aluno? Eu comecei a verificar coisas que ele gosta, comecei a trabalhar com receitas, e dentro desse trabalho, né, além de você trabalhar toda a parte da organização da receita, os ingredientes, tudo que ia usar, eu ia no mercado e fazia pesquisa com ele dos ingredientes que nós iríamos usar. E aí eu fazia, passava no caixa, para ele ver quanto foi, quanto gastou. E se eu tivesse tantas, eu sobraria de troco, aí eu vinha para a sala de aula e fazia situações, problemas com ele, sabe? E eu usava até esse mesmo dinheirinho. E qualquer coisa você pode usar até no teu mercadinho aí com os ingredientes. Mas eu fazia na prática, eu ia no mercado com ele, a gente fazia a lista, ia no mercado, pesquisava tudo certinho, ele marcava no caderno. É bem interessante, assim, e o aluno, assim, conseguiu assimilar de um jeito, assim, na prática, sabe? De uma forma tão fácil, que ele superou essa dificuldade. Às vezes, uma dessas pode ser um caminho para o teu aluno. Legal. Pode ser, boa ideia, assim, que eu ainda na realidade, eu estou aprendendo a trabalhar com eles, né, assim, mas obrigado pela sugestão, assim, vale a pena, eu vou tentar. Perto da escola tem uma... Se você, às vezes, quiser alguma sugestão ou algumas coisas assim, se quiser ir me chamar, mandar no e-mail, a gente vai trocando figurinha, nós estamos aqui para isso. Sim. Para te ajudar, né? Beleza, obrigado, professora. Bem isso, e esses pontos aí, professores, depois vocês podem estar elencando essas soluções, quando a gente for montar as hipóteses, né? Que daí é justamente como eu vou direcionar esse trabalho. Então, isso daí já são dicas que que podemos estar utilizando depois. Muito bom. Professora Gisele, quer comentar? Oi, prof. Deixa eu compartilhar aqui. Então, eu coloquei aqui a dificuldade de concentração, é um aluno TEA, interpretação e cálculos. Aí, assim, professora, são 3, né, situações. Eu devo escolher só uma para estar fazendo? Eu acho que ficará mais fácil, professora Gisele, porque dentro do tempo que nós temos, eu não sei se consegue atingir este todo. Depois você pode até dar uma sequência, né, nesse trabalho, mas eu acho que agora, a princípio, você pode focar em uma delas que você vê que, de repente, vai contribuir com as outras, assim, ou que você vê que é mais necessário nesse momento, que daí vai te dar um direcionamento melhor. Então tá bom, prof. Tá? Joia. Wanda, pode falar. Oi, professor, desculpa, eu entrei agora que voltou a energia aqui em casa. Tá, tranquilo, Wanda.
Nós estamos fazendo uma retomada do que nós iniciamos semana passada, tá? Mas nós vamos dar sequência agora no conteúdo de hoje, depois a gente vai acabar voltando para dar sequência nesse trabalho. E qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode estar depois colocando, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada, hoje está bem chuvoso, né? Então, olha lá, os objetivos do nosso encontro de hoje, ele vai estar em lembrar e entender os conceitos e procedimentos para a realização de adequações curriculares e uso da taxonomia de Bloom, revendo seus principais elementos. Sendo assim, estaremos aplicando dentro das etapas do arco de Maguerez, utilizando esse planejamento de implementação didático-pedagógica. Então, estaremos aí dando uma sequência nesse processo. E a partir disso, nós estaremos trazendo hoje, nós vamos abordar um pouquinho a respeito de alguns conceitos importantes que fazem parte ali dentro da educação especial, dentro do contexto educacional, né? Que nós ouvimos falar, nós presenciamos isso nas nossas práticas. Conceitos como a adequação curricular, que daí entra ali questões de flexibilização, adaptação, o acesso ou enriquecimento, a diferenciação curricular, que faz parte deste contexto, deste conceito. O planejamento de ensino, que vai ali do currículo que orienta o nosso trabalho até o plano, que é onde nós chegamos à efetivação dessa implementação na prática, e um pouco a respeito da taxonomia de Bloom, que é esse instrumento que está constando nos nossos planejamentos didático-pedagógico, né? Então, a taxonomia de Bloom, ela é uma ferramenta onde as salas de recurso multifuncionais, elas estão tendo agora, a princípio, essa implementação. Então, em alguns lugares já está implementando, outros estão no processo de estudo e conhecimento, então é algo que está iniciando aí, do qual os planejamentos já consta essa colocação da taxonomia, e nós estamos aí aprendendo como aplicar isso na prática, né? Isso se dá dentro das salas de recursos, tá? Mas é algo para nós conhecermos, porque eu não sei vocês, mas dentro de uma proposta, de uma formação dessa que nós temos de início, de meio de ano, assim, essas capacitações, já foi conversado a respeito da taxonomia. Então, já trouxe ali algo sobre ela. Então, é algo para nós realmente conhecermos, porque é algo que está sendo colocado nesse campo da educação. Então, quando nós abordamos questões de adequações curriculares, essas adequações são respostas quanto à identificação de vários problemas dentro do processo de ensino-aprendizagem, considerando os estudantes com necessidades educacionais específicas, onde vai estar sendo proposta algumas modificações e ajustamento de alguns elementos curriculares dentro da estrutura do planejamento de ensino, dentro dessa organização que nós temos ali. Esse ajustamento ele pode acontecer seja nos objetivos que são propostos, seja nos conteúdos que são ali elencados, seja no método utilizado ou no processo de avaliação. E essas mudanças dentro da prática, ela também pode ocorrer ali nas estratégias pedagógicas ou na utilização de recursos educacionais e tecnológicos quando são disponíveis a nós, né? Então, o que essas adequações elas visam? Essa acessibilidade curricular para o estudante com deficiência, esse acesso ao currículo ali, e aqui incluindo estudantes com transtorno do espectro do autismo também, ela busca criar ofertas nas condições pedagógicas desse estudante, no sentido de estabelecer um contato com o conhecimento acadêmico que é direito dele de estar ali
nesse processo de aprendizagem de uma forma condizente com a sua escolarização. Então, esse aluno ele está ali recebendo justamente esse conhecimento por meio dos conteúdos, dos temas que estão sendo abordados. Além do que, a sua participação também de atividades curriculares, tendo ali a colaboração ou esse trabalho, ou esse envolvimento com colegas, professores, promovendo esse processo de equidade, desenvolvendo possibilidades de autonomia deste aluno frente ao seu processo de ensino-aprendizagem. Então, as adequações, elas visam também o enriquecimento curricular. Quando nós abordamos o enriquecimento curricular, nós estamos ali trabalhando com alunos que apresentam altas habilidades de superdotação. Então, para esses alunos, esse enriquecimento, ele visa ali ofertar condições pedagógicas que ele possa ter um aprofundamento dos seus estudos, considerando ali o desenvolvimento do seu potencial, que é um potencial já mais elevado, né? De acordo com a sua área de interesse e as suas habilidades, que são ali destaque. Então, há também um trabalho que busca esse estímulo e essa motivação para a aprendizagem escolar desse aluno, visando, assim, uma iniciação científica, de repente, né, para uma formação mais elevada, para uma formação superior, de acordo com o seu talento, de acordo com a habilidade que ele apresenta. Esse enriquecimento também, ele possibilita esse reconhecimento e valorização dessas características individuais que esse aluno apresenta, seja ali na parte de criatividade, engajamento, liderança, seja ali dentro daquilo que ele apresenta estar num nível além, ou seja, numa habilidade mais desenvolvida, considerando os outros aspectos de desenvolvimento. Quando nós voltamos para essa diferenciação curricular ali, a diferenciação metodológica, nós olhamos para essa diferenciação enquanto uma estratégia pedagógica que vai buscar alcançar ali todos os estudantes. E aqui nós abordamos tanto os estudantes com deficiência, os que estão incluídos, como os estudantes que possuem transtornos funcionais também, e também os estudantes que não possuem deficiência ou nenhum transtorno, ou seja, a partir daqui nós conseguimos ter esse olhar para essa diversidade que nós temos dentro de uma sala de aula, para esses vários estilos de aprendizagem que nós encontramos ali dentro da sala de aula. Porque aqui mesmo dentro do nosso grupo, entre nós percebemos que aprendemos de formas diferentes, né? Então, esses recursos que nós vamos utilizando, visual, auditivo, de estar aplicando ali na prática, buscando e trazendo ali para aplicação, são recursos, metodologias que nós vamos utilizando e vamos apropriando delas conforme nós percebemos que ela se torna um meio que eu consiga aprender melhor. Então, cada um vai tendo justamente esse direcionamento e essa apropriação. Então, essa diferenciação ali, ela vai contemplar justamente essa diversidade que nós temos dentro da sala. Não com foco no aluno que está incluído, mas com o foco de que aquilo que eu utilizo para ele, que poderia favorecer somente este aluno, pode ser aplicado em todo o meu contexto, viabilizando também outros alunos. Então, esses conceitos de flexibilização, adaptação, adequação, são conceitos, diferenciação, são conceitos que eles vão mudando conforme vocês forem buscando, dependendo dos autores que são
dependendo dos autores que são pesquisados. Então, alguns autores trazem de uma forma, outros criticam outra forma. Então, isso daí é muito relativo àquilo que você for procurar dentro daquilo que o autor ele busca, aquilo que ele pesquisa. O importante é nós compreendermos que, dentro dessa diferenciação, desse processo de adequação, de flexibilização, não é a questão da elaboração de um currículo diferente, considerando as condições da deficiência do estudante, mas sim possibilitar dentro daquele currículo que nós contemplamos o todo, essas mudanças, essas adaptações mesmo, essas adequações que vão proporcionar e favorecer a aprendizagem como um todo. Então, não se cria um currículo próprio para aquele aluno, mas é a partir do currículo que nós temos que esse processo se elabora ali por metodologias, por formas que vão facilitar com que este aluno, dentro desse trabalho realizado dentro de sala, ele tenha esse acesso. Então, pensando nessas organizações, nessas propostas que nos orientam, que nos dão direcionamento, a escola por si, ela é esse espaço que faz esse processo de transmissão de conhecimento. Ela faz esse processo de aprendizagem, de apropriação do conhecimento científico, desse conhecimento que foi sendo ali construído durante a história, durante justamente esse processo histórico que foi sendo, né, elaborado e transmitido. Então, esse conhecimento, ele tem ali uma estruturação curricular que vai orientar e direcionar o processo educacional. Então, nós temos ali alguns desses documentos que vão fazer esse direcionamento, e dentro da política educacional, nós temos documentos que vêm do maior e vai afunilando até chegar dentro da nossa prática. Então, a nível nacional, a nível federal, nós temos as diretrizes curriculares e temos a BNCC, que é a base que faz esse processo de nortear e de direcionar a formulação dos currículos. Quando nós trazemos para o nosso contexto estadual, aí nós já temos como um norte ali, como algo que nos orienta, o referencial curricular do Paraná e o currículo da rede estadual paranaense, que é o CREP, né, o famoso CREP, que vai estar fazendo esse direcionamento, que trazendo para as nossas escolas esses subsídios ali na organização do trabalho, ele vai se direcionar com o projeto político-pedagógico da instituição e a proposta pedagógica curricular, que vai estar ali orientando e direcionando esse conhecimento a esses componentes curriculares das disciplinas. Então, a partir daí, nós como educadores, né, como docentes, nós vamos estar realizando essa ação dentro da escola. E isso se dá por meio do nosso planejamento, do plano de trabalho, quando se volta para o ensino comum. Então, esse plano de trabalho e o plano de aula, que daí agora tem também o RCO+, que se constitui nesse plano de aula, nessa estrutura que já traz a nós ali os conteúdos a serem abordados. E quando se destina à educação especial, nós temos dentro deste trabalho o plano de atendimento educacional especializado, que é o AE, o plano AE, que se volta para salas de recurso, e o plano de atendimento individualizado, que é o PAI, que se volta ali mais para as escolas especializadas. Então, esses elementos, eles se estruturam ali de uma forma que ele nos dá
o direcionamento quanto aos objetivos, quanto aos conteúdos, quanto ao encaminhamento metodológico a ser realizado e o processo de avaliação. E dentro dessas estruturas, como um instrumento ali a ser aplicado, que está iniciando este trabalho de aplicação, nós temos a taxonomia de Bloom, do qual ela vem como um trabalho de implementação dentro das salas de recurso até o momento, tá? Mas quando nós voltamos para esse conhecimento da taxonomia de Bloom e nós buscamos num desses documentos norteadores, que no caso a BNCC, que é a base que está agora realmente dando esse embasamento, é possível de verificar que dentro da BNCC, quando nós buscamos ali a questão das competências, elas trazem justamente elementos que se volta para a taxonomia de Bloom. Então, é um conhecimento do qual ele está permeando a educação como um todo e é algo assim, para nós estarmos conhecendo, estarmos realmente aí tendo esse primeiro encontro com ela, para a gente estar não sei, mas é algo que a educação ela já vem trabalhando, não, vem sendo colocado, né? Então, a taxonomia de Bloom, ela vem de onde? Ela vem de alguns estudos ali que foi iniciado pelo psicólogo educacional, o Benjamin Bloom, onde ele, com grupos de estudos, eles foram ali adentrando nesse processo de pesquisa no sentido de compreender como se dava o desenvolvimento, considerando 3 domínios, 3 áreas de desenvolvimento. Então, a partir daí, dessa formulação desses elementos da taxonomia, ela passou por um processo de revisão. Então, vocês, em alguns momentos, vão encontrar a taxonomia de Bloom ou taxonomia de Bloom revisada. Essa revisada é porque ela daí foi sendo estudada por outros pesquisadores e alguns elementos dela, eles foram modificados ali, teve alguma alteração nesses elementos quando se constitui nesses níveis de desenvolvimento. Então, quais são esses domínios que o Bloom ele classificou ali para que pudesse encaminhar essa observação quanto à questão do desenvolvimento e aprendizagem? Então, ele elencou o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o psicomotor. Dentro do domínio cognitivo, dessa dimensão cognitiva, é onde nós temos uma contribuição maior pelo fato dele estar ali relacionado justamente a essas questões da aprendizagem. Então, é onde acaba adentrando mais ao contexto educacional. E quando nós olhamos para esse domínio cognitivo, são colocados esses 6 níveis que estão aí, que eles se estruturam em habilidades que vão avançar progressivamente, de acordo com a apropriação do indivíduo dentro de cada nível. Então, ele começa ali de um nível mais simples, avançando para o mais complexo, onde ela se estrutura nesse formato de escada, porque é como se fosse realmente subindo esses degraus. Enquanto eu aproprio de um, eu consigo avançar para o próximo. Então, esses níveis, eles se constituem entre o primeiro nível lá, que é a base mesmo, que é onde é esse todo, por isso ela é maior, que é o nível do lembrar, que constitui esse primeiro processo de toda a aprendizagem aí. Aí, avançando para o 2, que é o entender, para o aplicar, para o analisar, o avaliar e o criar. Então, dentro de cada nível desse, nós encontraremos habilidades práticas para serem desenvolvidas e proporcionar este processo e este avanço no desenvolvimento do aluno. Eu vou deixar para vocês aí no chat
2 links que vão trazer informações a respeito, mais informações a respeito dessa taxonomia. Então, a nível de conhecimento, né, a nível de busca, esses links eles nos direcionam para o canal do professor, e ali tem um acervo de várias webs que foram sendo desenvolvidas a respeito desse assunto. Então, ali está elencado numa ordem do qual a gente pode acompanhar e vai trazendo assim uma sequência de desenvolvimento dentro dessa taxonomia. Então, vai dando elementos para que a gente possa ir compreendendo um pouquinho mais a respeito dela. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns desses verbos da forma dessa sequência, né? Onde eles são colocados e alguns elementos que constituem dentro de cada verbo que direciona para objetivos específicos que podem ser alcançados para se avançar dentro daquele nível. Então, quando se coloca ali o primeiro nível do lembrar, dentro desse lembrar, desse identificar, desse reconhecer ali, esses conhecimentos que o aluno já traz, esses conhecimentos que ele já teve uma passagem, vamos dizer assim. Então, tem alguns verbos que podem estar o quê? Direcionando para se chegar a este trabalho, a este desenvolver. Então, aqui tem alguns deles, eu não vou ficar lendo, esse material eu deixei disponível para vocês lá na biblioteca, tá? Esse mais alguns que também traz algumas informações a respeito, para quem tiver interesse e auxiliar aí na prática de vocês, pode estar se apropriando. Então, depois do lembrar, nós temos o segundo nível, que é o entender, vai avançando. O aplicar, o analisar, o avaliar e o criar, que é o último nível, onde essa escada ela se constitui lá nesse processo que é como se fosse esse lapidar do desenvolvimento, até chegar nesse último processo. Professora Isabel? Oi, professora. Olá. Nós, das escolas integrais, já estamos fazendo PDI dentro da taxonomia de Bloom. Nós estamos no mapeamento das habilidades, concluímos. Que legal. Aí, semana que vem, nós temos, a cada 15 dias, reunião com a CET, e a gente passa para o próximo passo. Uhum. A gente está construindo, a gente tem a formação e daí tem 15 dias para fazer os PDI dos alunos por etapas. Mas é bem difícil, eu estou achando bem difícil. Nós também, professora Isabel, estamos iniciando aí a montagem dos planos, né? Só que dentro desse trabalho. É algo assim bem complexo mesmo. A gente tem que estar buscando conhecimento, né, fora, lendo, Lendo, muita leitura, e aí não sei você, mas daí você faz as hipóteses lá dos alunos, tudo, aí você pensa, será que está certo? E daí você muda, e de leitura. Ô, professora Isabel, e como que vocês estão fazendo esse mapeamento aí? Nós, como é integral, a gente está observando os alunos para ver as dificuldades e as habilidades, a questão de como que ele está se comportando no conhecimento e com a turma, né, e como o professor, como que está atendendo esse aluno, se está atendendo de forma diferenciada, e no meu caso, que eu já tinha conhecimento de alguns alunos que eu trabalhei ano passado, e antes de a gente iniciar esse processo da taxonomia de Bloom, eu já havia feito atendimento aos alunos do 6º ano, tinha feito sondagem, eu estou com 12 alunos do 6º ano, são 9 que não estão alfabetizados. Estão na silabação e tem um que estava no processo ainda da Garatuchas, no 6º ano. Nossa. Então, daí eu já consegui ter uma visão, né? De onde ele se encontra.
Ah, legal. Eu tô achando mais difícil mesmo a parte de estar colocando no papel. De Uhum. estar, né, dentro dessa da taxonomia de Bloom. Era isso que eu queria compartilhar. Legal. Obrigada, professora. Nada. Bom, então só para a gente fazer antes de nós adentrarmos novamente ao nosso trabalho, para a gente fazer uma retomada dos processos do arco, onde nós nos encontramos ali. Então, semana passada nós iniciamos essa primeira etapa do processo da observação, dessa colocação a respeito dessas características do meu aluno, dessa realidade em que ele se encontra. Então, hoje nós vamos estar avançando aí, caminhando para elencar esses pontos chaves diante deste problema que nós direcionamos e, né, na colocação da teorização também. Então, dentro disso, o que seriam esses pontos chaves que nós vamos estar colocando hoje? A partir do problema que vocês elencaram, lembrando que esse problema ele deve estar ali bem direcionado dentro de uma prática pedagógica, buscando o trabalho de aprendizagem ali de vocês como professor, olhando para aquilo que é possível de se realizar, não algo que está além das minhas mãos, que compete aí a outros, né? Então, dentro desse problema, agora vocês vão pensar o quê? Vocês vão pensar quais fatores estão envolvidos nesse problema. O que eu posso elencar ali que me faz conhecer aquilo e me dar um suporte para aquele problema? São esses pontos chaves. E a partir disso me vai fazer buscar esses fundamentos teóricos e essa parte metodológica para mim estar transformando essa realidade, ou seja, aplicando ali na solução desse problema. Então, o que nós vamos estar realizando agora? Nós vamos estar voltando para aquele material que nós iniciamos, e a partir do momento que nós voltarmos de onde nós paramos, lembrando aqui só os passos para se chegar nesse material, né? Lá na turma de vocês, indo dentro do campo de atividades, lá em planejamento da implementação, ver a atividade, vocês vão estar encontrando esse material. Então, nós paramos. Deixa eu ver aqui. Nós fizemos semana passada o slide 6, o slide 7. Hoje nós vamos dar continuidade no slide 8, que é justamente esses pontos chaves. Então, olhando para o slide 7, que eu elenquei o meu problema, quais são esses fatores que envolvem esse problema? Vocês podem colocar ali em forma de tópico, tá? Então, pode colocar elencando esses fatores que vão me fazer o quê? Me fazer buscar fundamentos para compreender aquela situação do qual eu me propus a estar ajudando ou buscando a respeito do aluno. Fazendo isso, nós vamos lá para o slide 9, onde aqui vai trazer algumas questões que vão buscar dentro justamente desse processo, dessas experiências que vocês já vivenciam. Então, quando vocês se colocam ali, já com o aluno que vocês têm, com um aluno que vocês já possuem algum conhecimento a respeito dele, que vocês já possuem uma certa experiência com esse aluno. Então, vocês vão trazer isso para essas questões. Então, aqui vai trazer o quê? Qual a importância das adequações curriculares para efetivar a inclusão escolar e pedagógica do estudante público da educação especial? Então, dentro dessa sua prática, dessas suas experiências, o que você considera importante
dentro dessas adequações. Aí tem também essa questão que se volta um pouquinho da taxonomia. Como a taxonomia revisada de Bloom, ela pode lhe auxiliar na prática de ensino no contexto da educação especial inclusiva. Aqui vocês coloquem bem a questão da realidade das experiências de vocês. Se vocês ainda não tiveram o contato ou o trabalho com essa taxonomia, vocês podem relatar aqui também, tá bom? Aí lá no slide 10, então nós vamos estar elencando os pontos do slide 8, respondendo as duas questões do slide 9 e respondendo essas duas questões do slide 10. O slide 10 ele vai trazer qual a condição de deficiência ou transtorno que o seu estudante possui. Então, se vocês já souberem a respeito disso dentro do estudante que vocês escolheram, pode estar colocando aqui. Se vocês não tiverem esse conhecimento, podem estar durante a semana procurando, junto com o professor da sala de recurso, essa informação. E diante dessa condição que o seu estudante apresenta e dessas singularidades dele, qual o encaminhamento pedagógico é essencial para favorecer a sua aprendizagem? Quais encaminhamentos você já executa ali com esse estudante que você considera ser algo importante? Algo que você vê que favorece, que contribui para a aprendizagem dele. Então, nesse momento, seriam essas questões para nós estarmos abordando agora, ok? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, Marli levantou a mão. Então, vocês podem estar direcionando para esse material e qualquer dúvida pode estar colocando. Marli? Quer falar? Professora, Oi. como que eu faço para entrar lá dentro daqueles slides que até agora eu não consegui? Tá. Você conseguiu entrar lá na nossa turma, Marli? Sim. Tá, então lá na nossa turma vai abrir essa página do mural, certo? Vai lá em atividades, ó. Clica em atividades. Você Sim. vai rolar a barrinha, ó, a barrinha tá lá em cima. Você vai descendo e vai aparecer atividades, planejamento de implementação. Aqui que você vai achar a sua atividade. Vê se você consegue por aí. Deixa eu deixar maior. Se você... Aí aqui tem de todo mundo? O meu tem de todo mundo, de vocês vai abrir só o de vocês. É que como eu tenho acesso a todos, é igual quando a gente postava para os alunos, aí o professor... Então eu acho que eu estou vendo o seu, porque eu estou vendo de todo mundo. Você não está vendo no que eu estou projetando? Aí no seu está aparecendo de todo mundo? É, então eu estou vendo no que você está projetando. Como que eu faço para ir no meu? Aí, nesse que você está vendo, tem o seu nome, Marli? Tem. Então, você entra nesse. Clica onde está o seu nome. Cliquei, mas ele não abre. Não? O que aparece aí? Só se ele abrir aqui do lado, mas daqui não abre. Ó, eu consegui abrir aqui os... Abriu? Tá. Abriu. Joia. Então, aqui você vai lá para o slide. Então, você colocou a sua observação. Ô, prof, eu acho que a Marli está vendo a sua apresentação e não o dela. É, eu também estou achando. É, Marli, você precisa abrir uma outra página fora do Google Meet e entrar no Google Classroom. Então, que é onde tem a sala de aula. Eu acho, prof, se você mandar o link para ela no chat, fica mais fácil, é mais prático para ela poder entrar. Tá, eu vou fazer isso. Ô, Thaís, você tá por aí? Tô, prof, tô eu e minha moça aqui. Ai, como que vocês estão? Olha só. Tá aqui, meu mocinho, no colo. Ó. Oh, meu Deus, que gracinha. Já. Ah, que delícia. Tudo de bom, Thaís. Obrigada. Ai, seja bem-vinda.
Já tem quase uma semana e já está participando de aula, né? Pois é, Tatinha, já tem que estudar, já tão pequenininha. Filho de professor é isso aí, né? Não tem jeito, não tem como escapar, né? Que dó. Acompanha a gestação inteira e já chega chegando, né? Já. Tá aqui no colo, mas tá dormindo, pelo menos. Ai, que graça. Bem Deus tranquilinha, abençoe. mãe. Obrigada. Qualquer coisa vai chamando. Ô, Marli, eu coloquei Quantos- ali no chat. Olha ali no chat, eu coloquei um link que vai direto para o seu. Clica Aonde nele. isso? Aqui? Isso, no chat. Dentro dessa Google que nós estamos, da Meet, lá onde tem o balãozinho, que é o chat, você clica naquele link que ele vai direcionar lá para o seu trabalho. Vê se você consegue. Espera lá, professora, eu vou fechar essa coisa aqui, vou entrar só na reunião, só na sua reunião. Boa noite, Giele. Tudo bem? Quer falar, Tudo bem, prof. colocar algo? Viu, eu tô com dois problemas. Primeiro, deixa eu te explicar por que a minha câmera não tá ligada. Ok. Nem é questão minha de escolha, ela não está funcionando. Outra coisa, quando eu fiz a atividade, hoje eu fui lá em enviar para você. E agora ela aparece assim, ó, para mim, somente ver. E quando eu clico ali, aparece assim, você só pode ver esse documento. Para fazer alterações, solicite acesso para editar ao proprietário. Então, eu vi que você enviou, só que eu devolvi para você. Ó, eu já fiz esse processo de devolução, né? Porque lá no final, vocês não precisam me enviar agora, tá? Tudo bem, eu acabei. Porque daí, como a gente ainda vai estar tendo esse acesso a esse material até o fim desse trabalho, então aí vocês deixam para me enviar só no final. Ô, Diele, eu vou colocar aqui no chat também o seu, vê se você consegue entrar por aqui. Sim, vou tentar, prof. Tá, porque daí... Professora, onde que é esse negócio desse link que eu não acho nem cabexiga? Ó, É onde está a turma 2, noite, é isso? Isso, você vai entrar em turma 2 noite e vai abrir essa página aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu começar desde o começo. Ó, aqui estão as minhas turmas. Marli, você tá vendo? Não, agora não estou vendo nem mais nada, professora. Está feia. Tá, Ó, agora estou. Ó, olha aqui que eu tô compartilhando para você seguir os passos. Sim. Nesse turma 2 noite é a turma de vocês. Você vai entrar nela. Clica nela aí. Sim. Você que clicou nela, né? Eu cliquei e abriu aqui. Você clicou aí no seu? Não, porque daí você clica, abre aqui na minha tela. O prof, acho que é porque ela não está entendendo que ela tem que estar com a aba da nossa aula aberta e ter uma segunda aba aberta, onde ela vai fazendo os passos conforme você está fazendo. Tá, então você tem que abrir uma outra aba, Marli, esse maisinho lá em cima na barra principal, não tem um maisinho? Tem. Aqui, ó. Clica nele. Você vai abrir uma outra aba. Mas daí abre uma página do Google. Sim. Isso mesmo, isso. Tá, e daí? Aí você vai procurar o Google Classroom. Então, ó, quando você abrir uma outra página, nesse cantinho aqui... Tem as bolinhas. Isso. Primeiro você vê se você tá logada com @escola. Tô. Quando você clica nas bolinhas, aí você vai descendo, rolando aqui a barrinha, vai ter... Ó lá, o link do Classroom, você entra nele. Já achei, já cliquei. Jóia, aí ele vai abrir para você a turma 2? Sim, já abriu. Clica nela. Vocês estão rindo, né? Eu ouvi alguém rir.
Não. Eu já passei por isso, tá, Marli? Passei por isso. E nós estamos aqui para se ajudar mesmo. Eu agradeço aí as meninas. E o professor, né? Eu tô me divertindo porque eu já sofri tanto sozinha que, olha, eu fiquei doida com isso. Eu já queria até matar o governador por causa desse curso. Mas você fica em paz, porque o primeiro vídeo que eu tive que gravar para a PAI, eu pus a família inteira para fora de casa de vergonha de todo mundo. É um e daí, processo, professora? né? Agora eu vou na atividade. Isso, vai lá no link atividade, no tópico atividade. Ah, tá. Daí tá lá semana 6, semana 5, semana 4. Abaixa, vai baixando. Daí vai no planejamento da implementação. Isso, clica nele. Eu já fiz isso, professor, mas só que eu já esqueci, tá vendo? Eu tô fazendo de novo. Joia, mas é nesses passos que a gente vai memorizando. Clicou nele? Cliquei. Agora vai aparecer ver atividade. Não apareceu azulzinho? Ver atividade? Não, apareceu grupo de estudo aqui, formadores em ação. É isso? Ó, você clicou em cima desse planejamento de implementação? Eu acho que eu cliquei, professor. Tá, então apareceu esse link aqui, ó, não apareceu para esse daí mesmo. É que você sumiu, professor. Clica nele. Peraí, deixa eu ver se... Clica nesse que você viu aí que apareceu esse formadores. O que abriu aí para você? Então, abriu aqueles slides que a gente estava fazendo aquele dia. Joia! É esse daí mesmo, Marli. Então, agora você quer que faça lá qual que é que você falou, o 10, o 9, não é? Isso, agora você vai descer lá pro slide 8. Sim. No 8, você vai colocar os pontos-chave que estão ligados ao seu problema. Você vai ler o seu problema, que está no slide 7, e você vai pensar o que está, quais fatores que está ligado a esse problema. Então, você vai elencar ali um exemplo. Eu escolhi para mim fazer esse trabalho com um aluno que tem deficiência intelectual, que tem ali dificuldades no processo de leitura. Só um exemplo, tá? Então, esse é o meu problema. O meu problema é que ele tem atrasos ou dificuldade no processo de leitura. Ok, o que eu vou elencar de ponto-chave que eu acho, que eu considero ali importante para mim conhecer esse aluno, esse problema que ele me apresenta? Se eu não sei sobre deficiência intelectual, eu não sei como trabalhar com deficiência intelectual. Então, eu posso colocar ali como um ponto-chave, deficiência intelectual, porque daí eu vou buscar textos, vou buscar vídeos, vou buscar outros meios que vai me dar uma base de como faz esse trabalho. Aí, eu não sei como que funciona o processo de leitura com o aluno com deficiência intelectual. Então, eu posso colocar ali como ponto-chave, processo de leitura do aluno DI, porque daí eu vou buscar lá essa base nesses artigos, nesses materiais aí, que vai me dar um direcionamento de como que funciona, como que ocorre esse trabalho. Então, é isso que eu acho importante dentro daquele problema que eu coloquei. Ok? Sim. Ok. Tá, e daí as outras no slide 9 e no slide 10 são questões que daí é mais direcionada. Daí é mais fácil de colocar. Sim. Diele conseguiu entrar? doutor. Por nada. Obrigado, meninas.
Estava só brincando, tá? Que vocês estavam dando risada. De nada. Pode ir, não tem problema não acho ruim não. Eu tô risada, tem hora que até eu tô risada de mim. Mas a gente não... Olha... Mas é assim mesmo, né, professora? Se a gente se estressar, aí que a gente não vai para frente mesmo. Não, daí fica nervosa e a gente não consegue dar sequência, né? Nem ligo, hoje faço certo, amanhã já esqueci essa coisa aqui. Tem culpa que quando eu nasci não tinha isso? Gisele, Mas quer tá colocar algo? A gente vai aprendendo, né? Vai. Prof, eu já fiz, aí eu fui para o slide 11, aí eu fui tentar colocar o material lá que eu pesquisei já, e eu deletei a pergunta. Tinha uma caixinha lá, e eu tentei colocar lá dentro o link do material, e eu acabei excluindo ela. Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui o que era. No 11. Deixa eu sobre entrar. o referencial. Prof, se você clicar a tecla, o Ctrl, o CTRL, segurar ela apertada e a letra Z, ela volta. Tá, e aí você vai em desfazer. E o Z? Isso. Qual que é? Voltou. Ctrl Z? Toda vez que você fizer alguma coisa que excluir, você vai no Ctrl Z, ele desfaz o que você já fez e ele volta. Ai, eu não sabia disso. Valeu. Também não. Só sei o Ctrl V e o Ctrl C, né? Que tá aí na nossa rotina. Obrigada, professora. É que não tinha setinha para voltar, eu já entrei em desespero. Sim, essa também eu aprendi na marra, né? A gente vai aprendendo na marra e vai repassando para auxiliar, né? São os macetinhos que vai ajudando. Aí, prof, eu tô bem atrasada, mas eu vou fazendo, eu prometo. Ok. Não, sem problema. Vai indo aí no seu tempo. E depois, se precisar, daí é só entrando em contato. Não, eu vou fazendo, mas é que ainda estou entrando no ritmo, né, prof? Hoje eu perdi o horário de buscar a minha outra filha na escola, às 3h30, e eu peguei no sono, porque eu passei a noite acordada, né? Ai. Eu acordei 3h30, sei que nem uma louca, para buscar outra que tinha esquecido na escola. Mas vai se organizando as coisas. Vai, esse começo é mesmo uma... É complicado, né? Ai, mas principalmente todo mundo passa e um dia passa e a gente só fica as lembranças, né? Só, a saudade depois, né? É verdade. Viu, prof? Mas eu não consigo anexar o link lá. Eu clico em cima e ele não... Ah, dei um enter, agora deu certo. Conseguiu? Sim, eu dei um enter, daí abriu mais campo. Tá. Se bem que essa atividade aí nós não vamos desenvolver hoje, tá? É só para o pessoal, assim, não ficar, às vezes, né, apurado para tá indo para 11. Essa daí nós vamos ter durante a semana esse trabalho que aí a gente pode estar implementando também. Então, como a Gelli acho que já fez esse processo de busca de materiais, Gelli? Não, desculpa, a Gisele. Por isso que já tá elencando, né? Sim, é que eu já fiz. Ok. Aí aqueles que ainda não fizeram não precisa se preocupar, tá? Que durante a semana nós vamos ter essa possibilidade de estar fazendo essa busca daí dentro desses materiais que vão trazer esse embasamento para vocês. Deixa eu fechar um pouco desses negócios aqui. Ô, professora, o slide 6 e 7 de todo mundo você chegou a olhar se tá certo ou não? Não, eu não olhei. Tá. Tem como você dar uma olhadinha no meu? Porque eu acho que eu tô meio perdida. Ok, Karen. Porque... como são muitos, daí eu acabei deixando mais para esse momento mesmo que nós íamos retomar e assim, nessa questão de auxiliando assim nesse direcionamento, né? Porque agora é justamente essa colocação do que vocês têm de conhecimento ali mesmo a respeito desses temas. Eita, de 62 anos? É, meu velhinho. Ai, apresenta a coordenação motora comprometida.
Ele não tem comunicação verbal? Não, é assim, só poucos balbucios. A gente Uhum. consegue compreendê-lo pelo olhar, pelo gesto, né? Daí você vai, como se diz, nas tentativas e ele vai concordando ou discordando. Mas é um aluno, assim, super participativo, sabe? Atento a tudo que acontece na sala. Sim. E daí, dentro dessas questões, o que você acha que pega ali mais, que você vê que é um problema maior que ele apresenta, professora Karen? Então, eu vejo assim, ó, a vontade dele de participar das atividades com os demais é muito grande, né? Eu até coloco de vez em quando para ele atividade, né, no papel mesmo, impressa, mas assim, é uma dificuldade para pegar no lápis mesmo adaptado, tudo, mas a vontade dele é muito grande, sabe? E ele quer tentar sozinho, ele não quer sua ajuda. Não é sempre que ele aceita que pegue na mão dele para, né, cobrir um pontilhado. Só que como assim, a pintura, vamos supor, do jeitinho dele ele consegue fazer. Se é um ligar, mesmo que saia ali às vezes fora do caminho, mas ele chega no objetivo, sabe? Tá. Então, na época da pandemia, eu tive que fazer o material dele, por solicitação da família, todo no concreto. Então, era tudo com velcro, tudo com pregador, e a família não aceitou nada em folhinha. Sim. E a gente acaba trabalhando, assim, a gente, na verdade, mescla esse trabalho na escola, né? Ok, mas aí, assim, o foco que você iria buscar seria qual? Que você pensa, assim, diante desse relato desse aluno? Então, porque, assim, na verdade, na minha escola, a gente tem pouquíssimos materiais no concreto para trabalhar o conteúdo que se vem, né? Que vem, na verdade, da sede, né? O nosso conteúdo. Então, essa adaptação com ele é algo assim, eu vejo não só comigo, como na educação física, em artes. Então, seria essa questão, a problemática talvez se voltaria ali justamente para essa adaptação do concreto para o desenvolvimento das atividades? Isso. E aí essas atividades você direcionaria para algum conteúdo ou deixaria assim de uma forma, não sei, geral no sentido desse desenvolver? Então, porque ele vai só 2 vezes por semana. Então, tá. Um dia a gente trabalha com ele a matemática, no outro dia a gente trabalha língua portuguesa com ele, né? Então você poderia focar nesse problema aí, que acho que é o que mais o concreto ali, né? É justamente essa produção ou essa elaboração, né, desses materiais de forma concreta que auxilie ele nesse processo aí desses conteúdos que são abordados dentro dessas disciplinas, né? Aí, quando você elencar este problema, quais fatores você acha que vai contribuir para você pesquisar, que vai te ajudar a desenvolver esse trabalho? Assim, só uma sugestão. Eu vejo que o trabalho que se realiza de repente ali com os alunos com transtorno do espectro do autismo, talvez ajude em algum desses encaminhamentos, assim. Então, o material que nós confeccionamos o ano passado, a gente pesquisou muito nessa linha, professora, foi o que mais assim, se encaixou para ele, sabe? Sim, porque daí o que você vai ter que dar, o que você vai ter, o que você acha que é necessário você conhecer para realizar esse trabalho? Então, vamos supor aquilo que você ainda não conhece, esse trabalho dessa adaptação de materiais, se é algo que você gostaria de ampliar esse conhecimento, então você pode elencar aqui. Essa busca de metodologias com a utilização do concreto é algo que você pode elencar aqui. Então, aí você vai tentando definir
esses fatores que você acha que vai ser importante para você conhecer, entendeu? Entendi. Então, ali o 6 e o 7 tá numa linha certa. E eu não me perdi, não. Eu consigo dar sequência. Sim, sim. Tá? Daí Então, você pensa nesse problema e se volta para ele daí. Porque foi mais ou menos o que eu pensei. É o tempo da gente confeccionar, é a pesquisa, né? Porque é um se dedicar diferente, assim, né? Você tem que ter um tempo para preparar para ele. Sim. Mas tá jóia, professora. Obrigada. Por nada. Sandra já terminou, ok. Conforme vocês forem terminando, pode ir colocando para mim ter uma noção para dar sequência, tá? Joelma também, joia. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada de vocês, tá? Pode abrir o microfone ou colocar aí no chat, por favor. Então, Alexandre. Sim. Ok. Angelina. Aqui, professora. Ok. Daniela. Oi, professora, presente. Joia. Diele. Presente. Gisele. A Viviane? Tem duas. Verdade. Não, a Gisele Harder. Tô aqui. Ok. Iris. Isabel. Tô aqui. Ok. Joelma. Presente. Joia. Karen. Presente. Certo. Márcia. Presente, professora. Beleza. Maria Cristina. Não? Maria Cristina. Marli. Marli, ok. Presente, professora. Sandra. Sandra tá. Solange de Fátima. Solange Terezinha. Estou aqui. Joia. Thaís. Ok. Tatiane. Aqui, Joia. Tatiane está? Não? Wanda. Presente, professora. Vanessa. Presente, professora. Ok. E Gisele Viviane. Tá ali. Presente. Certo.
Ok. Professora, Oi. a nossa atividade de hoje seria esses slides para realizar? Sim, mas nós temos ainda algumas coisas para fazer. Ah, tá. É Tá. que eu acho que eu já falei que à noite eu tô na direção de uma escola aqui de EJA, então eu faço o curso aqui na escola e Uhum. acontece de tudo nesse horário, sabe? Eu ia falar se a gente tinha terminado, eu ia sair. Não, professora, Eu a gente aguardo tem... mais um pouquinho. Tá, nós temos o encaminhamento da atividade para a semana e a gente tem mais um forms para preencher de Ok. contribuição, tá? Nós já vou dando a sequência já. Daqui a pouco ó, o pessoal já está terminando. Aí eu já vou dando a sequência e aqueles que não conseguirem concluir, pode estar concluindo durante a semana, lembrando que terá mais essa atividade para estar sendo desenvolvida daí durante a semana. Quais tem que fazer, professora? É do 8 até o qual? Vai fazer o 8, o 9 e o 10, professora. Ok, obrigada. Agora, tá? Por nada. Ah, eu não vou conseguir terminar o 10. Ok, sem problema. Daí você pode estar retomando durante a semana. Hein, prof? É o 8, 9 e o 10? Isso. O 8 é os pontos chaves que vocês vão elencar. Aí o 9 e o 10 são aquelas 4 questões dentro dessas conceituações que nós trabalhamos hoje e a experiência que vocês têm. Professor, eu já terminei. Só que eu tenho um pouquinho de dúvida nesses pontos chaves. Eu não sei se eu fiz certo. Ok. Quem que está? A Márcia. Tá. Vou dar uma olhadinha aqui, Márcia. Com diagnóstico é precisando de atividade de aplicação de vocabulário. Verbal e não verbal. Da concentração. Eu deduzi assim que fosse do problema dele, os pontos chaves. Eu não sei, eu acho que eu fiz errado, professor. Talvez esse conhecimento aqui, Márcia, ele não vai te trazer assim um embasamento para você trabalhar essas questões que você colocou. Então, aqui você poderia elencar alguns pontos assim, como sugestão, né? Que considerando que ele tem esse diagnóstico do espectro do autismo, você precisa. Então, seu problema é que você precisa ampliar esse vocabulário dele. Então, o que dá para você colocar como ponto-chave? Justamente essa busca aqui. O trabalho com o TEA na ampliação de vocabulário, no desenvolvimento da linguagem oral. Então, esses são pontos que vão te dar um conhecimento para você chegar a esse contexto aqui. Desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal do TEA, entendeu? Depois que eu fiz, eu percebi que eu tinha interpretado de outra forma. Porque daí esses pontos aqui, ele vai te dar um conhecimento mais no sentido médico, biológico ali, né? Clínico, né? Isso, exatamente. Então tá, eu vou arrumar. Obrigada, tá, professora? Joia, por nada. Eu também gostaria que você olhasse o meu, esse
Mesmo que você olhou dela, quais os fatores que envolvem essa problemática? Tá, quem que está pedindo, por favor? A Marli. Joia. O 8, né? Uhum. Eu coloquei mais ou menos igual você falou, você citou aquele exemplo, eu tentei seguir assim, mais ou menos a mesma coisa, porque, na verdade, são fatores intelectuais, né? Uhum. Mas não sei se... Veja para você ver. Tá, memorização, atenção e concentração. Que é o 7, né? Aham. Que são os aspectos cognitivos. Insuficiente concentração de informação da aprendizagem. Na verdade, aqui, Marli, quando você elenca fatores que dispersam a atenção, você já até sabe quais são esses fatores, não sabe? Será? Assim, quando você olha para o seu aluno, você percebe que ele se dispersa quando? Com tudo. Ah, então. Com tudo. É justamente isso. Então, o que você de repente vai ter que buscar? Uma metodologia ou talvez possibilidades de um trabalho para desenvolver a atenção e não aquilo que dispersa, porque o que dispersa você já tem esse conhecimento. Mas o que você então precisa fazer para desenvolver essa habilidade nele? Então, talvez isso daí vai te dar um direcionamento de como você vai conduzir esse processo. Verdade, professor. Seria mais ou menos isso, eu penso, né? Não sei se é o que você pensou. É o tema do meu também, prof. Gisele. Coloquei essa questão da atenção. Daí eu elenquei algumas atividades. O que você já colocou aí, Gisele, por favor? Tá, deixa eu abrir aqui, ó. Eu coloquei ações que auxiliam o desempenho do aluno. Melhor localização em sala de aula, perguntar para o estudante o que me disseram para fazer, para verificar se ele entendeu a atividade, solicitar que o aluno auxilie o professor para que possa se movimentar quando demonstrar perda de foco, aumentar os elogios como reforço positivo, informar sobre o tempo previsto para as atividades e usar retorno imediato, tanto para reagir positivo ou negativamente. Eu embasei de um livro aqui do Berkeley, que é sobre TDAH. E esses pontos você elencou ali nos pontos-chave, Gisele, ou você colocou em outra etapa? Coloquei, deixa eu ver em qual número que tá aqui. Porque esses daí, ele dá a impressão que já se situa lá nas hipóteses, né? Tá mais pra frente mesmo, tá lá no teorização já. Aham. Acho que ele vai encaixar mais lá nas soluções que você vai direcionar para realizar esse trabalho, daí para implementar. Já é no slide 10, prof. Ok. Gisele, pode falar. Posso ler o meu, professora? Pode. Então, 7, problema pedagógico. Muita dificuldade em interpretações simples. Pontos-chave, TEA, se distrai facilmente e dificuldade em interpretações. Seria isso? Os pontos-chaves, dificuldade de interpretações simples, ou a questão do TEA, né? Que daí você pode entender. Se distrai facilmente. Aham. Sim, aí você pode procurar, vamos supor, essa questão de como ocorre essa questão da atenção no desenvolvimento do TEA também, né? Que daí você vai ter uma ideia de como que é esse processo, se ele tem isso bem elaborado, se isso é possível de ser desenvolvido ou não, porque às vezes é uma característica que a gente não vai conseguir desenvolver. E às vezes é uma característica que diante de algum processo ali de trabalho eu consiga desenvolver. É que eu tentei já agora tirar, que ia ficar muito amplo. Eu deixei só a questão de concentração e interpretação.
Ok. Mas seria isso, então, prof? Sim. Que vai daí te dar essa base para você. Isabel? Professora, eu queria que desse uma olhada, mas eu já fiz conforme a gente já está trabalhando na escola integral. Eu auxiliando na sala, elencando, priorizando as atividades orais, uso de aplicativos. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho, Isabel. Para a gente dar sequência. Nós já vamos... Só dar uma olhadinha ali, porque é o que a gente faz, né? Que é diferenciado da sala de recursos. Ok, só precisa observar se não está numa etapa já adiante, né? Já, assim... Eu acho que eu já tinha feito e eu só mudei. Eu tinha entendido diferente. Antecipando as etapas, às vezes... Foi o que eu tinha feito. Ok, deixa eu ver. Priorizar atividades com apresentação oral, trabalho. O que você colocou ali como leitura, escrita e descalculia. Tá, então ele tem dificuldade no processo de leitura e escrita. Sim, ele é TDAH ainda. Tá. Tá, dentro desse problema que ele tem de dificuldades no processo de leitura e escrita, o que você pode procurar de pontos chaves que vai te trazer conhecimento a respeito disso? No nosso caso lá com ele, que eu já trabalho desde o ano passado, eu percebo assim que se você fizer um texto curto, ele lê com dificuldade, mas lê. Se você dá uma atividade, o professor entrega uma atividade longa, ele desiste. Tá, só que... Porque ele não é analfabeto. Ele troca algumas letras, ele... Ok. Não tem coerência no texto. Sim, só que daí isso que você está me dizendo, Isabel, vai ser as hipóteses que você vai colocar. Porque são ações daí que você vai realizar, entendeu? Agora, aqui nos pontos chaves, você vai elencar o que você vai buscar de conhecimento para ajudar nisso daí que você me colocou. Então, o que você ainda acha que precisa conhecer para auxiliar esse aluno? Que nem você colocou a questão da diversificação aí no tamanho dos textos. Ok, que ele tem essa dificuldade no reconhecimento de letras, então você pode às vezes até buscar ali, vamos supor, metodologias para dislexia, porque a dislexia ela traz ali algumas informações que visa essa troca, né? Professora, eu sou dislexa. Então, você já tem a experiência assim, incorporada. Conheço bem, fui professora do magistério. E não tive problema depois que eu me aceitei enquanto dislexa. Joia, isso já é porque isso daí já vai te dar um suporte para você procurar e você já entende como que talvez esse processo pode acontecer com o seu aluno, mas não que ele seja, entendeu? Não é que ele é, mas às vezes usando esse método que se usa, você consegue atingir esse objetivo com ele. Então, dentro desses pontos, é isso que você vai colocar. Isso aí, eu falo para os colegas, dislexia não é só escrever palavras corretas, fazer o aluno escrever. Não, a dislexia sana, não cura, mas a gente consegue diminuir as limitações através da leitura. Você já deu os pontos chaves que você vai procurar. Como ampliar esse vocabulário. Você já viu aquela extensão do Google Chrome do Open Dyslexia? Não. Existe uma fonte da Open Dyslexia, que é uma brasileira, né? Tem uma que ela é paga, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, mas essa brasileira ela é gratuita. Você baixa a fonte no Word. O que essa fonte faz? Porque o problema da dislexia
é a dificuldade de conseguir fazer a leitura das letras pela falta de simetria, né? Porque quanto mais simétrico for, mais fácil é de vocês conseguir ler, enfim, né? Essa Open Dyslexie, ela organiza as letras mais simétricas e ele existe um extensor. O meu computador, como eu sou professor de educação especial, o meu computador ele já tem, e toda vez que eu vou compartilhar alguma coisa com os meus alunos, não somente com os disléxicos, mas com todos os alunos, eu uso sempre a mesma fonte, que é essa do Open Dyslexie. Open Dyslexie. Isso. Eu vou procurar. Obrigada, é bem jóia. Deixa eu até ver se está aqui no meu Chrome, depois eu posso até compartilhar com você o link. Compartilha, então, eu agradeço. Eu vou ver se eu acho. Tá difícil aqui hoje, prof. Pode compartilhar lá no grupo, ou então lá no mural do Class, por favor. Eu vou dar uma olhadinha. Eu quero Mas também. ele é a fonte que você baixa, tipo o Arial, que você tem eu vou lá no Word. E aí o Google Chrome ele tem um extensor, que aí ele aparece. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir uma página. Porque faz tempo que meu computador, eu tive que mandar arrumar ele. E aí eu preciso ativar a minha fonte aqui de novo. Ou então, quando você tiver um tempinho que você conseguir aí... pra gente. Eu tenho uma aluna que ela também tem essas características aí que eu tô ele tá buscando. ativo aqui, deixa eu achar aqui. Eu vou, então, continuar a tarefa durante a semana para dar continuidade à aula. Ok. Obrigada, professora. Por nada. E qualquer dúvida pode mandar lá, Isabel. Tá bom. Obrigada. Então, vamos dar sequência para a gente encerrar. Eu deixei para vocês no chat um link de um Forms, que é alguns questionamentos para vocês contribuírem a respeito desse trabalho que está sendo realizado. Então, vocês podem estar respondendo depois. Eu só vou postar aqui para vocês, que vai pedir o código da turma. Eu posto aqui, posto também lá no grupo do WhatsApp, porque a hora que fechar aqui, ele vai sumir, né? Então, eu posto também lá no grupo para vocês. Aí, vocês podem estar respondendo e enviando após a gente encerrar aqui também, ou se já quiser entrar e respondendo, sem problemas. Mas, então, só para nós concluirmos esse encontro nosso de hoje, eu agradeço imensamente a participação de vocês, a paciência, a colaboração. Eu acho que foi muito bom esse encontro nosso de hoje, as contribuições são muito boas e enriquece bastante as nossas práticas, né? Então, que nós possamos nos encontrar na próxima semana e continuar aí nesse engajamento do qual a gente iniciou. Então, que vocês tenham uma ótima noite para aqueles que não tiver mais dúvidas, né? E uma ótima semana. E nos vemos semana que vem. Ok? Boa noite, professora.